Será que a prótese flexível é melhor do que a prótese de metal? Muitas pessoas estão procurando a prótese flexível como se fosse a solução dos seus problemas. Continue aqui nesse vídeo que nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois tipos de prótese. Para quem não me conhece, eu me chamo Rodolfo Cardoso, sou dentista há 25 anos e eu trago aqui nesse canal verdades sobre a odontologia para você ficar por dentro. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as próteses flexíveis e as próteses de metais. Então esse vídeo são para as pessoas que têm perda de dente, no caso, perdas parciais. Então são aquelas pessoas que ainda têm alguns dentes na boca, onde você tem ali algumas opções de próteses removíveis para você colocar na sua boca. Então existe a prótese parcial removível de metal, que chama PPR, né? Em alguns lugares, né, como aqui eu sou dentista aqui no Amazonas, na cidade de Manacapuru. Aqui ela é conhecida como prótese de platina. E tem também a prótese flexível, que ela é conhecida também aqui no Amazonas como a prótese flex ou prótese de silicone. Então, o que seria a prótese flex ou a prótese de silicone, como as pessoas têm conhecido, né? Essa prótese, ela é uma prótese termoplastificada. Então, seria um plástico que ele vem num cilindro. Esse cilindro, ele vai ser aquecido e colocado numa máquina que faz uma prensa e vai ser injetada. Então, seria um plástico injetado para colocar na prótese. Então, toda aquela armação que vai no céu da boca, que segura os dentes e os grampos que vão por fora, vai ser nesse produto termoplástico e ela é uma prótese flexível. Ela se torna uma prótese muito confortável, porque ela é leve, né? Então as pessoas que usam, elas dizem que ela é confortável. Um ponto positivo assim muito grande dela é que ela é estética, ou seja, quando você coloca ela, os grampos que ficam na frente, na parte da frente dos dentes, que vai fazer a prótese segurar, eles são ali da cor da gengiva, então ele fica ali meio que imperceptível, né? Então por isso que ela é considerada uma prótese altamente estética. A adaptação dela também é uma adaptação mais rápida do que a outra prótese, né? A outra prótese é uma prótese dura, rígida. Então, como ela tem essa flexibilidade, ela encaixa mais fácil e a pessoa vai ter menos tempo de adaptação com ela, tá bom? Desvantagens dela. Ela, hoje em dia, por incrível que pareça, ela ainda é mais cara do que a prótese convencional. Então, é uma desvantagem, mas ela já foi mais cara. Então, assim, ela está equiparando o preço com a prótese parcial removível com estrutura metálica, a convencional, que aqui a gente chama de prótese de platina. Ela exige um cuidado na higienização, que eu vou colocar como desvantagem porque muitas pessoas não sabem, mas, por exemplo, quem usa prótese flexível não pode escovar ela como se escova normalmente, com escova e pasta de dente. Tem que lembrar que a pasta de dente ela tem um certo abrasivo, e esse abrasivo, você escovando a sua prótese ali todos os dias, né, ou sempre após as refeições, como é o indicado, ela vai acabar arranhando. E como ela arranha, vai começar a grudar restos de alimento, coisa pequenininha, né? E ela, com o tempo, ela vai começar a exalar um cheiro que não é muito bom, tá bom? E vai ficar manchada também. Então, o ideal, se você tem essa prótese flexível, é você lavar ela com um detergente neutro. Então, o detergente de pia que você usa, neutro, e você limpa ela, lava ela normalmente, né? Algumas pessoas não dormem com ela, né? Então é bom você colocar também ali numa solução de água com soro fisiológico, né? E no outro dia você usa ela naturalmente, mas sempre lava ela com detergente neutro. Não escove ela com pasta de dente e escova de dente. Então, os seus dentes você vai escovar normal, com escova e pasta, e a sua prótese você vai limpar com detergente neutro, ok? Uma outra desvantagem que essa prótese flexível tem é que o corpo dela é com esse material termoplástico. E o dente
o dente é de resina, é uma resina acrílica. Então, quando é feito o processo ali no laboratório de prótese para ser feito a injeção plástica, o dente da prótese ele vai ter que ser perfurado, né, por baixo, por dentro, na verdade, e pelas laterais, para fazer um T ali dentro. Para essa resina termoplastificada, quando for injetada, ela entrar nesse dente para poder o dente segurar na prótese. Mas isso vai fazer com que o dente fique muito gasto. Então o dente da prótese flexível ele fica mais frágil do que na prótese convencional. Então tem que ter cuidado, porque assim, um dente quebrado nessa prótese flexível, a gente não consegue fazer um reparo como a gente faz numa prótese convencional. Porque a nossa resina acrílica, que a gente vai usar ali para fazer o reparo no dente, essa resina acrílica não vai grudar na prótese. Então, assim, tem que ter muito cuidado, principalmente com a alimentação, porque ela vai ficar limitada no reparo, ok? E aí agora a gente vai falar sobre a prótese convencional, que é a prótese parcial removível, aquela que tem estrutura metálica, né? Então, assim, apesar dela não ter estética nenhuma, porque os grampos dela ficam aparentes, então quando a pessoa sorri, fica aparecendo aquele metal aqui na frente, ela seria o indicado, porque essas próteses removíveis, elas são conhecidas como próteses mucosa dentosuportadas, tá bom? Isso quer dizer o quê? Que a prótese, ela vai ser suportada pela mucosa, que é a parte de onde você não tem dente, e pelo dente. Como que ela vai ser suportada pelo dente? Vai ter um stopzinho de metal. Então, o teu dente está aqui, vai vir um stop de metal aqui, e essa parte que não tem dente, vai ter a parte dos dentes da prótese no acrílico. Então, a prótese vai ser sustentada pelo seu dente, que você ainda tem, e pela parte da mucosa. Então, o metal tem que vir por cima do dente, certo? Então, essa é a prótese indicada corretamente pelos dentistas. Ela tem que ser suportada no dente. É uma desvantagem daquela prótese flexível, porque como a prótese é flexível, tem alguns laboratórios de prótese que fazem esse stop. Só que o stop é flexível. Então, quando você mastigar, vai ficar mastigando e vai ficar mexendo a prótese. Então, o ideal, se a gente for pela literatura, é uma prótese com estrutura metálica, tá bom? Então, a estrutura da prótese metálica é uma estrutura mais resistente. A parte que a gente coloca os dentes, ela é resina acrílica. Então, ela vai dar a nós a possibilidade de fazer ajustes, né, ao longo do tempo. Então, por exemplo, um dente quebrou, a gente consegue colocar uma nova resina acrílica, colocar naquele espacinho e colar o dente de novo. Ou essa prótese, num descuido da pessoa, quando ela estava escovando, caiu no chão e a parte de acrílico trincou. A gente consegue passar uma broca ali e fazer um reparo. Então, a prótese com estrutura metálica, ela costuma durar mais tempo do que a prótese flexível. Ah, quanto tempo dura? O ideal é você trocar uma prótese no máximo de 5 em 5 anos. No máximo não, no mínimo, né? No mínimo de 5 em 5 anos para você... Porque o dente de resina ele vai desgastando pela mastigação. Então, gastou o dente, tem que fazer uma nova prótese. Isso tanto faz com uma prótese como a outra. Mas as pessoas que fazem o uso da prótese flexível, por causa da situação de escovar ela acaba durando menos. Então você tem que tomar muito cuidado com a limpeza da sua prótese flexível para que ela dure pelo menos aí 5 anos para você poder trocar depois por uma outra prótese, tá? E uma desvantagem, que é a desvantagem clássica da prótese, é porque ela aparece os grampos, né, esses grampos metálicos, e no sorriso, né, no tempo de hoje, que a gente fala muito sobre estética, acaba ficando com uma estética desfavorável. E ela é uma prótese desconfortável, então para quem nunca usou, a primeira vez que vai usar, ela incomoda um pouco, porque os grampos dela têm uma certa força, né, porque o grampo quando entra, ele entra fazendo uma força para poder segurar aqui.
Então essa força, se a pessoa tem poucos dentes na boca, esses dentes acabam ficando um pouquinho incomodados, né? Então, no geral, o que a gente pode falar? Que a prótese flexível, ela tem uma estética muito boa e ela é confortável. E a de metal, qual é a maior, como é que se diz? A maior vantagem dela é que ela tem uma resistência e durabilidade maior que a flexível. Tá bom? Um ponto importante que a gente tem que falar em casos de próteses. Porque se hoje você usa uma prótese, por exemplo, você pode estar com uma condição financeira hoje que você não consiga fazer um implante. Então você vai usar uma prótese. E aí é um detalhe muito importante que a gente tem que falar. Na parte que você não tem dente, onde você tem só mucosa, se você ficar usando essa prótese flexível ou aquelas outras próteses de acrílico chamadas de perereca, por exemplo, que elas são todas com estrutura de acrílico, toda vez que você mastigar, a prótese ela vai forçar aonde você não tem dente, que é a parte da mucosa. E esse estímulo vai aumentar a velocidade da perda óssea naquela região. E aí quando você for fazer um implante num futuro que você tiver melhor, talvez você não tenha osso suficiente para o implante. No caso da prótese com estrutura metálica, como eu falei, que ela tem um stop no dente vizinho, então a pessoa coloca a prótese e ela encaixa no dente vizinho. Quando você mastiga, a força maior vai ser dada no dente. Vai uma força também para a parte da mucosa, mas a reabsorção óssea não vai ser tão acelerada como na prótese flexível ou numa perereca. Então isso é muito importante para quem está pensando em colocar implante num futuro próximo. Então, nós temos também a opção de fazer uma prótese conjugada. A gente vai unir as duas próteses. A gente faz uma prótese com estrutura metálica. Então, a parte interna que vai no céu da boca é estrutura metálica. Aquela parte que vai segurar no dente, na parte de cima do dente, também é estrutura metálica. E a cela, que é a parte onde você não tem dente, que vai ser colocado os dentes da prótese, nós podemos fazer com o material termoplástico da prótese flexível e os grampinhos, se tiver um grampinho na frente, a gente pode fazer com esse material flexível. Então fica uma prótese conjugada. Como elas hoje em dia são mais ou menos o mesmo preço nos laboratórios de prótese, tem alguma diferença? A gente consegue fazer essa prótese conjugada e não vai alterar muito o preço, tá bom? Então é uma opção para quem está procurando, né, a estabilidade da prótese com estrutura metálica e a estética da prótese flexível. Uma outra coisa que eu tenho visto muito em redes sociais, no TikTok, tem dentistas ou laboratórios de prótese, até estrangeiros, que têm colocado muitos vídeos de próteses flexíveis unitárias. Então o paciente perdeu só um dente, ou na frente ou atrás, e a prótesezinha vem pequena, ela vem só com o dentinho e dois grampinhos que vão segurar nos dentes vizinhos. Ela é muito estética, né? O paciente vai lá, tum, coloca ela, acabou, tá com o sorriso de novo. Porém, existe um problema nessa situação. Isso não é uma lei, não é uma regra, mas nós dentistas aprendemos, né, em cursos, na faculdade, que nós não podemos fazer próteses unilaterais. Então, por exemplo, o paciente perdeu um dente desse lado aqui, só do lado direito. A prótese parcial removível, ela vai vir um grampo desse lado, vai vir uma barra de metal no céu da boca e um grampo desse lado, para segurar a prótese dos dois lados. Por quê? Se a pessoa tiver, por exemplo, teve um acidente, e nesse acidente ela perder a consciência, desmaiar, e essa prótese soltar, essa prótese não vai ser respirada, que a gente chama de broncoaspiração, porque ela vai engatar ali na garganta. Agora, uma prótesezinha pequena, se essa prótese soltar, a pessoa pode respirar, ter uma broncoaspiração, ficar asfixiada e acabar indo a óbito. Então, muito cuidado com próteses unilaterais. Elas são muito bonitas? São. Elas são confortáveis? São.
São mais baratas do que um implante? Com certeza. São mais baratas do que uma prótese fixa adesiva? Também. Porém, ela tem um risco muito grande. Então, muito cuidado. Eu, como dentista, eu não faço nos meus pacientes próteses unilaterais, tá bom? Porque na hora a pessoa quer, mas depois que tiver um acidente e a pessoa falecer, quem vai voltar para explicar que ela quis? Então vai gerar um problema muito grande. Eu particularmente não gosto, mas é uma prática que está sendo difundida aí nos consultórios. E se você quer um conselho meu, não faça. Guarde mais dinheiro e faça um implante ou faça uma prótese fixa adesiva. Uma outra coisa que eu vejo muito acontecer. Existe uma contraindicação para prótese flexível muito grande, que são pacientes que têm extremidades livres. O que é extremidade livre? Paciente que tem só os dentes da frente e todos os dentes posteriores foram perdidos. Essa prótese, ela é uma prótese flexível, né? Então ela não vai ter estabilidade nenhuma. Você não vai estabilizar a tua mordida ali corretamente. Então ela pode gerar outros problemas. Então a indicação da prótese flexível é muito limitada, né? Mas se for fazer, é para aqueles pacientes que têm dente posterior, né? Então os dentes no fundo e alguns dentes anteriores. Então, é uma prótese que seria uma prótese feita não para quem tem uma ausência de muitos dentes, mas de alguns dentes. Aí dá para usar, mas eu diria assim, nesses anos que você for usar a prótese, faz um caixa 2, né? Faz uma caixinha e guarda dinheiro para você fazer um implante. Porque a gente coloca na cabeça que o implante é muito caro, que é impossível de se fazer. Mas se a gente tiver, assim, sabe, aquele sonho, guarda esse dinheiro devagarinho e um dia você faz o implante que vai ser muito melhor do que você usar uma prótese flexível, tá bom? Agora eu quero saber de você. O que você faria? O que você escolheria? Uma prótese flexível ou uma prótese com estrutura metálica? Já ouviu falar dessas próteses? Já usa? Tem vontade de usar? Comenta aqui embaixo, que eu mesmo tenho o maior prazer de comentar com vocês ali para a gente bater um papo e conversar, tá bom? Então sempre converse com o seu dentista direitinho para ver qual é a melhor indicação de prótese para o seu caso. E se esse vídeo te ajudou, eu te peço, deixe o seu like, dá o seu joinha nesse vídeo, comenta, se inscreve no canal, toca o sininho para que sempre que a gente tiver novos vídeos, aparecer um vídeo para você. E eu falo, como eu sempre falo, até o próximo vídeo. Muito obrigado.